Todo mundo estava se perguntando por onde estava, por onde andava Queiroz. E ele apareceu e eu vou te dizer, o roteiro daquela entrevista combina muito, mas muito com a emissora que ele apareceu, que é o SBT. É roteiro de novela de SBT, de tão vergonhosa que foi essa entrevista. Vamos falar disso. Mas antes de começar esse vídeo, não posso esquecer de pedir para você baixar a tela rapidinho, se inscrever, ativar o sininho, deixar o clique ali no botão do gostei, aproveita que já baixou a tela, clica no gostei. Se você desgostar desse vídeo depois, pode tirar e clicar no não gostei, tá? Mas já deixa clicadinho no gostei e comenta a sua opinião dessa entrevista antes de assistir esse vídeo. Eu quero saber a sua opinião antes de assistir esse vídeo, porque depois ou durante o vídeo, pode ser que eu influencie a sua ideia, pode ser que eu acabe influenciando a sua opinião com essa entrevista. Então deixa aqui a tua opinião antes de me assistir, tá? Obrigado, agora vamos pro assunto. Eu vi que vocês estavam comentando, falando, vai falar do Queiroz, Queiroz apareceu, viu a entrevista do Queiroz? Tô aqui falando sobre a entrevista. Mas basicamente todas as perguntas que a gente tinha, elas não foram respondidas. A gente sabe agora onde estava Queiroz. Ele estava no hospital. A gente já sabia disso, a gente já sabia que ele estava passando por problemas de saúde. Mas vamos tentar nos aprofundar mais. Em que hospital que ele estava? Ele não soube responder. Ele deu uma pausa vergonhosa. Se você não viu ainda a entrevista, dá uma olhada na entrevista rapidinho ou pega os melhores momentos que deve ter aí pela internet. Ele deu uma pausa tão vergonhosa quando a pessoa perguntou. Ele tava com uma frase toda planejada na cabeça dele, não que fosse planejado antes da entrevista, mas ele já tinha raciocinado qual seria a resposta dele. E quando a pessoa pergunta para ele qual é o nome do hospital que ele tava, ele trava e começa a olhar para as outras pessoas, para a equipe ou para pessoas que estão por trás da câmera e pede para revelar o nome do hospital depois. Só que essa pausa que ele dá, essa cara de espanto, esse error 404 do Windows que dá no cérebro dele, acontece várias vezes durante a entrevista. É visível o nervosismo dele e é visível quando ele não sabe o que responder. Não sei se é porque ele realmente não sabe e aí ele fica preocupado de não saber responder e acabar prejudicando ele futuramente só pelo fato dele não saber responder, ou se é porque foi roteirizado, foi passado para ele tudo que ele deveria falar e acabou entrando em pontos que não tinham sido combinados e ele não sabia o que responder, não sei. A questão é que teve muitos momentos em que ele travou e não sabia o que responder e é visível o susto e o medo que ele tem de não saber responder ou de responder algo errado. Principalmente quando o assunto era o hospital, principalmente quando o assunto era o nome do hospital e o nome do médico que atendeu ele. Ele não sabe e ele ainda demonstra com uma cara de muito assustado que ele não sabe o que responder. Fora isso, a gente também tem um outro momento constrangedor demais, que é onde ele diz que ele faz dinheiro, que ele é um cara dos negócios, que ele compra e vende carro. Eu queria de verdade ser uma pessoa que faz dinheiro que nem o Queiroz diz que faz. Sinceramente, uma pessoa que faz 600 mil reais de entrada, 600 mil de saída, parabéns pro Queiroz se ele é um fazedor de dinheiro, porque eu não sou, mas agora ele vai ter que explicar por que essas vendas dos carros são sempre coincidentemente no mesmo dia ou próximo do dia do pagamento dos funcionários, dos servidores da Alerj, né? Então, boa sorte aí. Também vai ter que dar uma boa explicação do porquê que os valores são sempre semelhantes, né? Ele comprava sempre o mesmo tipo de carro e vendia pelo mesmo valor, enfim, não sei, ele que vai ter que explicar, não sou eu. Eu só tô fazendo esses questionamentos porque a gente foi assistir o Queiroz para responder umas perguntas que a gente tinha e a gente terminou a entrevista com mais perguntas do que antes. E também tem o auge, o ápice da entrevista que eu acho que é mais vergonhoso, inclusive, do que aqueles momentos em que ele não sabia o que responder, que é quando ele diz pra imprensa que sair de cima do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, que o problema é ele, que é pra gente esquecer a família Bolsonaro. Ou seja, vamos supor dois cenários, vamos supor que realmente não tenha problema nenhum, que tudo isso não passa de um mal entendido, que só foi um valor estranho, vai ser verificado e vai se constatar que não tinha nenhuma irregularidade. Ele diz na frase dele que o problema é ele e não a família Bolsonaro. Se não tem problema nenhum, por que ele é o problema? Não tem nada de irregular, por que ele é o problema? Só porque a galera tá olhando um valor e tá dizendo, gente, isso aqui tá estranho, viu? E mais, não é só esse funcionário aqui não, tá estranho. E segundo ponto é, vamos supor que
que chegue-se a uma conclusão de que teve muita coisa errada ali e a gente vai conseguir identificar inclusive os culpados. E aí com essa frase ele diz: esqueçam eles, o problema sou eu. Ou seja, ele tá se colocando na frente da família Bolsonaro para tomar todas as pedradas de uma coisa que, como eu disse, se for comprovado que tem algo errado, só ele quer tomar a culpa. Ele não quer que ninguém mais seja responsável por isso, a não ser ele. Eu acho que inclusive isso também tinha que ser investigado, porque essa preocupação toda de que ele seja o único culpado e a única pessoa que vai ser responsabilizada por isso tudo. Só essa frase dele dá mais um vídeo inteiro meu aqui falando, porque essa preocupação dele me parece muito estranha. Por exemplo, você quer que tire a atenção de alguma coisa, o que você faz? Gente, não olha pra isso aqui, esqueçam eles, olhem pra mim. Que raciocínio é esse? Além do que, a lei atual já não ampara muito essa pessoa, por exemplo, o Queiroz, caso ele fosse um funcionário que ficasse repassando coisas ou salários pro filhote do Bolsonaro. Se é certo ou errado, a lei já coloca ele como um culpado e aí meio que não tem como ele delatar isso, porque no momento em que ele disser, não, isso realmente aconteceu, ele vai estar sendo julgado com um rigor, eu acho que maior do que a pessoa que contratou ele para fazer essa coisa que é ilegal, sabe? Então meio que a lei não ajuda a se descobrir isso. Se a lei fosse um pouco mais camarada, bons ouvidos para isso que eu vou falar, tá? Mas se a lei fosse mais camarada com essa pessoa e dissesse, ó, se você vier aqui contar pra gente tudo isso que aconteceu, explicar a situação, o porquê que você aceitou, como é que era feito, a gente vai dar uma amenizada pra você. Não tô dizendo que tem que passar a mão na cabeça dele, perdoar porque ele admitiu, não, eu só tô dizendo que se a lei abraçasse ele um pouquinho mais, se a lei fizesse um carinho nele, dissesse, não, vem cá, a gente vai cuidar de você, a gente ia ficar sabendo de muitos casos que acontecem isso, porque na hora que apertasse a pessoa ia dizer, não, eu não vou me prejudicar, eu não vou dizer, olhem pra mim e esqueçam eles. Porque no final das contas, de qualquer jeito, se for descoberto ou não, o que mais vai se prejudicar vai ser o pobre coitado ali. Porque ele tá tomando uma vantagem de algo que ele sabe que é ilegal. Então, é complicado. Então, só pra concluir, foi uma entrevista vergonhosa. Eu fiquei de verdade constrangido, eu fiquei com pena de ver aquele cara dando uma entrevista, porque dá pra ver que ele tá envergonhado, que ele tá nervoso, que ele não sabe o que falar. Não sei se é porque eu tenho uma certa empatia com as pessoas, até demais, mas eu já comecei a ficar com pena do cara, eu tive vontade de desligar aquilo ali que eu tava assistindo, porque eu tava com muita vergonha. Mas como esse aqui agora é o meu trabalho, eu fiquei assistindo até o final e vergonhoso. Não sei qual foi o objetivo desse cara e dos advogados de dar uma entrevista primeiro pro SBT e depois de falar com o Ministério Público, não sei. Mas ao meu ver, não tem sentido nenhum e não ajuda ele em nada, pelo contrário. Os jornalistas agora que vão pra cima dele, porque antes eles tinham 10, 15 perguntas, agora triplicou esse número de perguntas. E se o objetivo disso era dizer, gente, esqueçam a família Bolsonaro e olhem só pra mim, cada movimento que você der, Queiroz, a gente vai saber. Mas os nossos dois olhos vão estar lá na família Bolsonaro, viu? Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal. E até um próximo vídeo. Agora a gente já sabe onde estava Queiroz.